direto demais, assim, né? Intenso. Ele é intenso. Ficou muito linda a entrevista dele. Não concorro com ele nessa área, que eu não tenho essa intensidade, não. Mas tem algumas outras coisas Não. que pro filme foi muito interessante. Vamos ver. Ok. Tem o vídeo, pode seguir, Tom. Você é um excelente garfo. Como é comer em São Paulo? Bem, bom, ótimo. Eu diria que é das melhores cidades para a gente comer. Não é, Bilu? É bom. São Paulo, aliás, é uma cidade muito agradável para se vadiar. Ela tem, quer dizer, falta uma condição básica para as pessoas vadiarem barato, que é praia. Então vadiar em São Paulo é um pouco caro, mas é bom. Quais são as cores, os cheiros, os sabores que te remetem à infância e ao Paris? Molho de tomate, gosto, pizza, churrasquinho na brasa com pão e molhinho vinagrete de uma lanchonete que chamava Ao Balneário de Paris, ficava em frente à igreja de Santo Antônio. Acho que fica, só que faz 40 anos que eu não como lá. O molho de tomate era o da nona, a pizzaria era a Toscana, que já acabou, que era de um primo da nona. E cheiro, eu lembro muito do cheiro de essência de baunilha, que hoje eu sei que é isso, de bolacha maisena, porque a fábrica era muito pertinho, a fábrica da Tostines. Na época acho que ela chamava Biscoito Confiança. E tinha um dia da semana ou dois que eles faziam Maria, maisena, aquelas bolachas doces. Então o cheiro era muito forte, o que me fez evitar bolacha maisena durante alguns anos, porque era demais, era impressionante. Mas depois, conforme eu fui andando pela cidade, eu vi que tinha tanto lugar que cheirava mal que o cheiro de bolacha maisena não era dos piores para enfrentar, não. Ok. Agora eu quero fazer um complemento. Pode fazer. Só antes de fazer o complemento, dividir essa lembrança. Eu estudei no Mary Ward, na Gonçalo Nunes, no Sapapé, senti esse mesmo cheiro. A mesma na coisa. ida e na Da volta da né? escola. E o cheiro dos tapetes da Tabacô do lado. Esse eu não cheguei a pegar, não. É bem pior. Imagina. É bem pior. Uma coisa que eu queria complementar ainda sobre o Paris, que cara tem o Paris para você? Olha, veja bem. E o que ficou em você? Tá. O Paris, para mim, é o Paris de 40 anos atrás, 45 anos atrás. É o Paris da minha infância. Eu vivi lá do que eu nasci até os 6 anos, mas eu frequentava muito de fim de semana, porque eu tinha a minha tia favorita que morava lá perto da gente e continuou morando lá mais uns 8, 9 anos antes de vir para Moema. Então, era um lugar que eu continuava indo. Eu me lembro de poder brincar na rua, porque a gente morava numa vila sem saída. Eu me lembro do barulho da fábrica da Filizola, que fazia balanças, que minha casa era grudada nela. Eu me lembro eu me lembro da procissão da Semana Santa, eu fui anjo umas 2 vezes. Dizem que eu tinha cara de anjo. Eu acredito um pouco vendo o meu filho mais velho, o Renato, porque ele nasceu com cabelo de anjinho, sabe? Que é aquele macarrão argolinha, o cabelo dele. Então, quando eu tinha cabelo, ele enrolava, então podia passar por um vago anjo. Eu lembro disso, eu lembro já de muito cheiro de diesel, que já era um lugar poluído, com muita empresa de transporte. Mas as lembranças principais são as emocionais, com certeza. São aquelas de nona, nono, essas coisas assim. Ele tinha um toque de cidade do interior que era quebrado pela falta de verde, que era quebrado por ser uma coisa de paralelepípedo e paredes meio sujas, porque tinha muito galpão de trabalho, sabe? Muito galpão de fábrica, de oficina mecânica. Que eu saiba, ele está muito mais ferrado hoje em dia.
Mas eu não tenho certeza se ele já não estava ferrado naquela época, e a minha lembrança, que é a lembrança de um garoto, que é uma lembrança mais doce, mais emocional. Eu lembro também das enchentes do Rio Tamanduateí. Elas eram deliciosas. Veja bem, naquela época eu não sabia que podia pegar leptospirose, nada dessas coisas. Então, eu e os meus vizinhos, o que a gente gostava de fazer era correr até a ponte que passava em cima do Tamanduateí, na rua João Teodoro. É uma ponte bem antiga. E quando enchia mesmo, a água passava por cima da ponte, né? Então a gente ficava brincando de barquinho ali com caixa de madeira, coisa que sobrava do mercado. Acho que eu tenho duas lembranças mais extensas do bairro, que eram o mercado municipal, que às vezes eu ia lá ajudar o meu tio a vender tomate. Ele tinha uma banca lá. E aí me levava para comer sanduíche de mortadela, aquelas coisas todas que já existiam na época. Eu ganhava um monte de amostra dos amigos dele. E lembrava do trenzinho que saía ali perto do Paris para a Serra da Cantareira, que era o passeio mais comum, né? Então eu me lembro do trenzinho, às vezes a gente descia em Santana para visitar uns outros parentes do parente. O que foi, hein, Bilu? Você foi experimentar aquela coisa prateada? Aí o que ficou, para mim, me parece o seguinte: ficou um conhecimento da classe média baixa dos anos 60, basicamente. Então, ficou uma referência muito forte. E quando eu mudei para o Campo Belo, aí era um bairro de classe média com jardim, com não sei o quê. E claro, eu passando lá outro dia, eu falava assim: nossa, minha casa parecia tão grande, ela é tão pequena, né? A casa do Campo Belo. Mas essa noção que você associa muito com São Paulo, é um quadro bem típico de São Paulo, que é começo da Zona Leste, um bairro que já foi um bairro operário, né? Com aquelas casinhas apertadinhas e aquele tipo de vida que era de cidade do interior, só que sem rio, sem a parte ecologicamente gostosa da vida do interior. Ok, ótimo. E principalmente a enchente. A enchente é inesquecível. Só que nos anos 80 já tinha leptospirose e Tinha. a mãe ficava em cima, mas não tá nem aí. Tinha, um na já, minha deixando não. correr, tá? Ok, Tom, pode seguir. O que é que faz você escrever? Eu gosto de entreter as pessoas. Eu gosto de ser um contador de histórias, né? Eu sempre digo que a única certeza que eu tenho, que se eu vivesse em outros tempos, se eu vivesse na pré-história, que provavelmente ia dar um jeito de ser o contador de histórias da tribo. Então eu gosto dessa função. Óbvio, ao mesmo tempo, a partir do momento que eu me profissionalizei, o que me faz escrever também é pagar minhas contas, pagar a escola dos meninos, essas coisas. Então, é uma coisa que eu gosto. E ao mesmo tempo é uma coisa que às vezes eu detesto. Porque você tem a obrigação. A partir do momento que você passa a viver disso, você tem que cumprir uma série de coisas. Escrever às vezes é muito gostoso, às vezes é muito chato. Claro, depende do que você está escrevendo e da facilidade ou não que você está encontrando para contar a história. Quando é difícil, é chato. Mas também outra coisa que vai ser chato é a interferência, né? A coisa de chefe do chefe, subchefe do chefe do chefe e coisa assim. Aí é chato, é um monte de gente se metendo na historinha que a gente quer contar. Que o Lauro, desculpa, o Lauro, não, foi o Tid comentou baixo clero. Baixo clero é bom. Na verdade, eu acho que é uma alteração que aconteceu com o tempo, para mim, pelo menos. Eu comecei, se eu pensar assim, novela mesmo, ou seja, ficção mesmo, eu comecei fazendo na Tupi e na Cultura. Aí, de lá eu passei muito rápido pela Bandeirantes, que o Avancini, a Tupi acabou, o Avancini foi para lá, e depois fui para a Globo. Então, elas todas tinham em comum o fato de terem um clero, mas era um clero só. Agora a gente tem um imenso baixo clero,
que eu não posso dizer que é tudo igual. Há pouco tempo atrás eu cheguei lá, tinha uma festa de Natal, de autores, diretores, o pessoal supostamente criativo. E eu encontrei um pessoal, um bando de leitores, né, que são os primeiros que leem e fazem, e eles estavam animadíssimos com a sinopse que eu tinha entregue, que era muito ousada, eu sei que é muito diferente, eu sei que é. Então, eles eram um baixo clero extremamente simpático ali. Agora, o tamanho do baixo e do alto clero ficaram muito grandes. Aí é chato. Muita gente dando opinião. É diferente de público dando opinião. Público dando opinião é uma coisa que, primeiro, é gostoso ouvir, porque você está falando realmente com o consumidor. Então você está ouvindo, e é muito engraçado, o público tende a falar da história te contando a história que você está contando. Então, primeiro, é muito bom de descobrir o que estão entendendo, né? Às vezes, você chega à conclusão, e aqui eu estou errado, tá? Eles estão entendendo uma coisa, tem que ser outra, então tem que explicar melhor essa parte. Às vezes, é só o prazer de falar, nossa, eles estão entendendo direitinho, né? E às vezes eles te surpreendem lendo a história de um outro jeito. E aí você começa, aí não é que estão entendendo errado, mas também tem aquela leitura, também dá para entender a história desse jeito. Então, fazendo isso, ouvindo isso, você é como se abrisse mais ainda o horizonte. Então, esta parte é muito boa. O difícil é lidar com quem tem a obrigação de classificar, aprovar, desaprovar, dar caminhos, e a monstruosidade da pesquisa. Pesquisa é a pior coisa que existe. Não pela pesquisa. Eu não me incomodo com pesquisa, às vezes a pesquisa é muito boa. Quando o produto dá certo, normalmente a pesquisa te diz isso. Quando o produto não dá certo, a pesquisa é interessante para descobrir do que estão gostando, do que não estão, para você se posicionar. O problema é quando a pesquisa traz receita. A pesquisa não pode trazer receita, a pesquisa tem que trazer dados. O que me incomoda é a interpretação da pesquisa. Porque aí começa a ter, não, a saída é esta, não é, nenhuma pesquisa diz qual é a saída. A pesquisa diz onde é o congestionamento. Agora, que caminho alternativo eu vou pegar, sou eu que faço. Eu também trabalhei um tempinho na Editora Abril. E eu me lembro da Ruth Rocha, que foi minha chefe, autora de livro, uma ficcionista, e era chefe de redação. Não, o título dela era super chefe, alguma coisa, não me lembro, mas eu sei que ela era importantona. E ela falava o seguinte, na pesquisa a gente não pergunta o que o público quer. A gente pergunta o que o público pensa quando lê o nosso produto. Porque se você começa a perguntar para ele que revista ele quer, ele vai te dar o último sucesso. O público não é criador de revista, o público é consumidor. Então o consumidor, é muito importante saber se ele está gostando ou não está gostando, entendendo ou não. Mas quando você pede para ele uma sugestão, ou pergunta, mas o que você quer que aconteça na novela? É óbvio, o que ele quer que aconteça é o fim do conflito. Então ele está pedindo o fim da novela, e não os próximos capítulos. A vitória do bem, a vitória do amor. A gente sabe que vem isso. Agora, a gente sabe também que uma novela são os impedimentos para chegar nesse ponto. Se chegar num ponto de equilíbrio, é que a novela acabou. Né? Exatamente. Então, eu tenho muito medo, tenho medo hoje em dia da pesquisa, porque houve uma profissionalização da administração das empresas que é útil e prática sob alguns pontos de vista. Mas também isso implicou que nós trabalhamos agora com chefes e diretores que não são pessoas criativas. São pessoas que vieram ou da área comercial, ou vieram da área de produção, ou vieram da área administrativa. E o jeito de você ouvir uma pesquisa é completamente diferente para quem trabalha com criação e para quem trabalha com planilhas. A pesquisa,
é um dos pontos em que tem uma mistura desses dois mundos, e aí é como se fosse um dialeto diferente, que você ouve de um jeito e ele ouve de outro. Eu acho que a maior parte das discussões acontece aí. Porque quem trabalha com comercial, com administrativo, com produção, quer dados, fatos e, se possível, números. A gente não é que nós não somos nem mágicos, nem profetas, não tem nada de místico no que a gente faz, mas a gente funciona muito com intuição e dedução. E você funciona com a humanidade do personagem. A novela é melhor ou pior, não no sentido de fazer sucesso, mas no sentido de qualidade, para o meu ponto de vista, quanto menos matemáticos forem os personagens, quanto mais cheios de facetas e contradições eles forem. E a contradição, a faceta 1, a faceta 2, a faceta 3, eu posso numerá-las, mas eu não posso controlá-las matematicamente. Então eu acho que aí tem um choque de dois mundos e de dois jeitos de pensar, muito diferentes. Veja bem, as coisas não são excludentes. Tem gente muito talentosa que faz a ponte entre essas coisas e que se espalha por todos. O Lauro é engenheiro. Aí você fala assim, é a última formação que você esperaria para um autor de ficção. Mas ele é um ótimo autor de ficção, e quando eu fui supervisionado por ele em Perigosas Peruas, eu entendi como ele podia ser tão cartesiano, e ele é, e como eu podia usar isso também. Então eu acabei associando, pegando, agrupando coisas que eu jamais pensei que ia usar e que me seriam úteis por causa dessa formação do Lauro. Mas isso é uma exceção. Então, eu acho que a televisão já foi mais criativa porque você tinha na chefia gente criativa. O Boni, acho que é o exemplo clássico disso. O Tupi, porque ele tinha um irmão, o Edson Braga, que já é falecido, que foi diretor de Mulheres de Areia, era diretor lá. Então ele ficou conhecendo as pessoas, mostrava texto, vai aqui, tentando não conseguir um emprego. Aí o Silvio de Abreu teve que esticar, eram seis. E ele já estava contratado para fazer telecurso segundo grau. Então mandaram nós dois irmos atrás do Silvio. Ele falou, olha, o fascículo é esse, o meu roteiro 1 é esse. Bom, aí vocês fazem o 2. Aí levou, ele leu e falou assim, tá tudo errado, mas acho que vocês têm talento, tem uma coisa aí, então vamos trabalhar. Então aí comecei a trabalhar nisso. Depois de 1 ano e meio, o Silvio já ficou 6 meses e foi embora, que ele foi para a Globo escrever Pecado Rasgado, ou coisa semelhante. Eu fiquei 1 ano e meio no telecurso, e aí o Abujanra tinha sido um dos meus chefes no telecurso. Aí ele chamou eu e o Ney. Primeiro o pessoal do Tupi chamou, mas aí teve aquela famosa queda de diretores, não sei o que, e ficamos sem emprego, fudeu. Ok, vamos mais adiante. Aí o Avancini está querendo falar comigo. Aí fomos nós dois lá e nos apresentaram Edi Lima, e ele falou que ele tinha uma ideia, chamar Como Salvar Meu Casamento. Me mandou a gente desenvolver essa história. Eu sei, se a Tupi não tivesse, é que nem a guerra Irã-Iraque, de anos atrás, como já estava faltando soldados, eles botaram mulheres e crianças na linha de frente. Então foi o que eles fizeram. Se a Tupi não tivesse tão fodida, não teria tido a chance, né? Mas eu trabalhei com ele lá e na Bandeirantes. Depois eu cruzei muitas vezes com ele na vida, mas quando ele estava na Globo, eu estava num projeto, ele estava em outro. Quando ele saiu da Globo, estava sob contrato, não podia. Mas aí eu acabei conhecendo, em 4x4, era o meu quarto diretor. Estava começando ali, mas também não era muito rodado, era o filho dele, o Alexandre Avancini, com quem eu trabalhei 420 vezes. Não trabalhei nos últimos 5 anos, porque ele foi para a Record e eu fiquei na Globo. Mas a gente continua muito amigo, a gente se fala sempre. Então,
O Avancini foi realmente muito importante. Se ele não tivesse me aprovado ali, naquela hora, eu não tinha entrado naquilo e não sei quando eu teria porta para entrar. Ok, pode seguir. Eu já gravei. Qual é o essa. estilo de Carlos Lombardi? Boa pergunta. Escrevendo, tem que falar aquelas coisas altamente científicas agora. Bom, eu sou virginiano, mas isso se mostra particularmente nos detalhes. Cada um escreve de um jeito, né? Eu uso muita rubrica, muita. Não é que eu quero dirigir pelo papel, mas eu acho o seguinte: quando o pessoal que escreve, assim, João e Joana, cena 2, casa Joana, João e Joana, fala, Joana, João, você está atrasado. Atrasado por quê? Eu gosto de rubricar porque eu acho que você escreve através de gestos, de tom, de postura. Eu sei que aí você está encostando no trabalho do diretor. Mas eu sempre falei, não me incomodo que mudem, basta que mudem para melhor. Agora, quando eu estou fazendo esses gestos, eu estou dizendo o seguinte: o diálogo sozinho não vai contar essa cena. Essa cena tem que ser contada por uma atitude, por uma temperatura, por um gestual. Eu, por exemplo, às vezes me irrito muito com duas coisas que eu vejo às vezes acontecer. Eu não gosto de novela de paraplégico. Nada contra a novela em que o personagem fica paraplégico. Sempre rende, mas não é o Carlos que eu diga. Não, mas eu não gosto daquela novela que todo mundo faz tudo sentado. Porque se mexer um pouquinho a cabeça assim, vai estragar o quadro. Normalmente, aí me parece que, eu sempre digo que é novela de zumbi, é tudo morto-vivo, porque a pessoa fica parada falando assim, eu não suporto mais vocês, com o braço aqui apertado, sem mexer a cabeça. Eu não sei como alguém manda outra puta que eu pariu, acaba um casamento, ou coisa assim, sentado. Bom, isso me incomoda muito e meu texto não se presta a isso. E eu também, deixa eu ver, nesse departamento das pessoas paradas, também não me agrada uma coisa que eu vejo, que eu acho que é um dos poucos ranços mexicanos que a gente ainda tem. Entra a personagem feminina da rua de salto alto e arrumadíssima. Entra o cara com paletó, sapato de cromo, eu não sei o quê. E eu já vi sentarem com essas roupas e vamos discutir a relação. A minha vida é muito simples. Eu sei, veja bem, eu entro ali, eu sei que isso é um ritual quase. Eu e minha mulher entramos ali, a gente foi jantar fora, foi alguma festa, alguma coisa assim. Bom, a gente começa a desmontar ali. Né? A primeira coisa que eu faço entrar em casa é tirar sapato. Eu tenho o pé claustrofóbico. Né? Eu só não tiro o sapato quando eu estou de sandália, já. Né? Minha mulher desce 5 centímetros quando ela entra em casa, porque a primeira coisa que ela faz é sair do salto. Da mesma forma que, para ela sair à noite sem salto, não parece uma coisa correta. Mas, eu acho que são ranços do mexicano, daquelas mulheres. É igualzinho aquela mulher com o cabelo muito armado, às 8 horas da manhã tomando café da manhã. Então, isto me parece, isso me irrita. Por quê? Porque eu sou detalhista. Então, eu me lembro, acho que isso me marcou, assim, a primeira cena de um livro chamado Couples, Casais, do John Updike, que ele fala de crises de relacionamento de vários casais de um bairro, de um subúrbio americano clássico. Aquele subúrbio de classe média alta. Não. A primeira cena é o casal desmontando a roupa que veio da festa. E nesse livro está tudo encaixadinho, o que cada um pensa, o que cada um fala, com cada gesto. O fato da mulher precisar que o marido ajude ela com a alça aqui e o zíper, faz eles se aproximarem num momento em que você vê que os dois estão tentando se afastar muito um do outro, o clima não está bom. Então essa incorporação desses pequenos rituais, para mim, são coisas caras a mim. Acho isto muito importante, aliás, muito importante não, isso é fundamental numa comédia, mas também pode ser muito legal no melodrama.
Então, eu realmente acho o seguinte: escrever ficção, cada um tem o seu estilo e coisa e tal. Mas para mim é impossível escrever sem que o gestual, o ritual, o à vontade ou não, faça parte. Eu me lembro no Pé na Jaca, eu fiz uma cena do Murilo, que o Murilo Benício era fazer o Arthur Fortuna, que era um super, hiper cara do mercado financeiro que quebra. Quebra espetacularmente. Então ele estava sempre de gravata no mundo que ninguém usava gravata, né, que era um mundo familiar, não estou falando do mundo da corretora, da bolsa. E ele tentando tirar a gravata, ele tinha problemas motores emprestados de mim. Eu sou uma pessoa fisicamente muito desajeitada. Eu consigo tropeçar nas coisas, é assim, eu descobriram que eu era míope, super míope, já aos 8 anos, mas tudo indica, aos 2 eu já não enxergava porra nenhuma. Eu fui aquela criança que quebrou porta de vidro porque não viu, entrou, e coisas assim do gênero. Demoraram para descobrir que eu era cego, mas eu peguei e emprestei a ele esse desajeitado, e eu me lembro que aquela gravata tinha um óbvio significado simbólico, que ele está tentando tirar e ele não consegue, é mais forte que ele dá uma gruvinhada aqui no nó e ele faz força, você começa a doer o pescoço. Claro, tem um ponto em que você coloca o ridículo. Quando você coloca o ridículo, você está indo para a comédia. Porque eu acho que a mesma cena pode ser feita em drama ou comédia. Aliás, essa coisa de, para mim, a comédia é um drama que perdeu o controle sobre si mesmo, é uma característica do meu trabalho, se eu pensar em termos macros, né? Agora, no micro, eu gosto de escrever ações, e quando eu digo ação, não é só perseguição de carro, não sei o quê. E eu gosto, às vezes, de fazer a ação da sala, sabe? Se vocês quiserem uma explicação, vamos lá ler o primeiro capítulo, as primeiras 8 páginas, 10 páginas desse livro do John Updike, em que é muito, muito bem contado, porque ele conta a cabeça, é um livro, então ele tem essa narrativa, não está na primeira pessoa, mas tem o ponto de vista do marido. Então você lê os pensamentos dele, então você lê os gestos dele, você lê os gestos da esposa e o que ele interpreta, que é o emocional da esposa, e o diálogo e ações em si. Por isso que eu gosto de rubricar, porque o meu trabalho depende disso. Desses detalhes. Exatamente. Você é detalhista. Sou. Bordadeira. Total. Virginia? Viu? O que você quer dizer é isto, né? Eu falei, é isso. Isso aqui é um impedimento. Se o cara não for parado aqui, nada vai impedir ele de resolver a situação na terceira parte. Então eu preciso atrasá-lo aqui. Então nós inventamos uma outra maneira de atrasar, usando os dados da locação. Lombardi, como você é muito detalhista, como você já falou, Sou. isso é muito claro no seu trabalho. Mas como que você lida aí com os seus colaboradores? Porque você é detalhista, você quer... Eu penso que antes de você enviar, você quer ver o que aconteceu. Veja bem, Ou ele acaba pegando o teu perfil, que é aquilo, quando uma primeira acontece reunião um pouco que de você tudo. faz. Acontece um pouco das duas coisas. Veja bem, colaborador, primeiro, às vezes o colaborador não é bom para você e é um ótimo escritor, que fique claro isso. Mas, especialmente com novela, trabalhos mais lentos dá para conversar muito mais. Agora, a novela, você tem que resolver um capítulo por dia, literalmente, é uma linha de montagem. É preciso que o colaborador tenha a disponibilidade dele de entrar no meu mundo. O titular da novela é o dono. Eu fui colaborador, o único colaborador do Silvio de Abreu no Guerra dos Sexos. Mas que fique muito claro, o mundo era dele. Eu fiz um bom trabalho, modéstia à parte, de entrar no mundo dele, tentar achar onde as minhas emoções, as minhas memórias, não sei o quê, iam e concordavam com o mundo dele. Mas, por exemplo, eu gosto, tem algumas coisas do Silvio que, primeiro, eu aprendi sendo colaborador, não tenho a mínima dúvida. É a melhor escola que pode ter. E tem algumas coisas que eu acho o Silvio imbatível.
né? Ele faz esse staging da cena, esse staging da cena, ele faz essa coisa de essa está fazendo isso, essa está fazendo aquilo, para as ações entrarem na dramaturgia e explicarem um pouco a cena. Ao mesmo tempo eu sou mais prolixo que ele, mas eu escrevia cenas do tamanho das cenas dele, quando fiz com ele, e era muito mais prolixo quando fui trabalhar com o Cassiano, porque o Cassiano era um autor, era um ótimo dialoguista. O ponto forte do Cassiano era um ótimo diálogo. E ele elogiou meu diálogo, então eu trato isso sempre como um troféu para mim. Mas é óbvio que era uma novela mais dialogada. Então, eu entrava no tom. Tinha algumas coisas que eu podia fazer em novela do Silvio, que eu gosto, que na do Cassiano não. Passava do ponto da realidade para ele. Né? O Cassiano era um autor esmagadoramente realista. A não ser quando ele quebrava um pouquinho, mas o jeito de quebrar isso era muito peculiar dele. Então, um bom colaborador tem que se despir tanto de ego quanto de estilo para trabalhar com o autor. Porque o autor dá o tom, dá o universo da coisa. Então, insisto nisso, eu era o único colaborador do Silvio em Guerra dos Sexos, mas a novela é obviamente dele. Por mais que eu tivesse trabalho físico e também inventasse situações, mas veja bem, eu sabia que as situações que iam ser aproveitadas eram as que cabiam no universo do Silvio. O tom é dele, então você sabe que você está no outro planeta quando você é colaborador, você não está no seu planeta. Então, não importa se a pessoa é boa ou ruim, ela vai ser mais eficiente para mim quanto mais ela entrar no meu mundo. Segundo, eu gosto de fazer texto final. Mesmo quando tem cenas escritas, eu sempre digo, se a cena está bem resolvida, a coisa mais fácil do mundo para mim é botar o diálogo na minha boca, ou na boca dos personagens. Porque está bem resolvido, não tem que pensar, a solução está certa, o cara sai daqui por causa disso. O ruim é quando você tem uma cena em que não, ele jamais sairia daqui por causa disso. Nesse ponto aí que como a gente vai entrevistar também o Sebastião Maciel, acho importante estar falando isso. Como que você vê hoje essa nova geração aí de novos talentos que escrevem, que com certeza muita gente te procura, muita gente fica te mandando e-mails ou produtos, enfim. A gente é complicado porque por questões legais, a gente como é que chama? A gente está comprometido a não aceitar textos, pela quantidade enorme de processos que acontecem. Pé na jaca, eu me lembro que eu fiquei furioso, porque você está sendo processado por plágio. Eu falei, não estou não. Isso não faz sentido. Pé na jaca é uma história pessoal, e como disse o Mário Lúcio Vaz na época, assim, ninguém nunca colocou em dúvida sua capacidade de inventar. Portanto, e todo mundo sempre sabe que as suas histórias são suas. Pouca gente poderia contar as suas histórias. Claro, quando eu vi uma hora, eu falei, peraí, mas qual é a data que foi entregue a tal sinopse? Eu só sei do seguinte, a data foi começo de novembro, a novela estreou dia 20 de novembro. Estava gravando desde setembro, desde o final de setembro. Como é que eu posso plagiar uma coisa que chegou depois, que chegou quando já tinha chamada a novela, o nome da novela no ar, os personagens já estavam sendo divulgados, etc e tal. Gente, você parou aqui, né? Não faz um mínimo sentido. Mas por causa disso a gente não pode ler. Agora eu posso ir no teatro, assistir uma peça e falar, o texto é bom, não sei o quê. Óbvio, todo mundo fica sabendo, sempre. Das pessoas, e você vai vendo. Eu tenho curiosidade, eu gosto de gente nova, eu sempre acho ótimo que gente nova possa me dar novas ideias, né, e incorporar. Agora, eu não tenho juízo de valor sobre a geração nova, porque eu acho, inclusive, que é uma geração que está aparecendo. Né? Eu conheço bem algumas pessoas, gosto muito de trabalhar com algumas pessoas, eu gosto muito do Felipe Miguel, por exemplo. O Felipe foi um cara que a Beth Lago, anos antes, falou assim, você tem que trabalhar com o Felipe, eu acho que ele é a sua cara. Não tinha chance, ele estava sempre fazendo alguma outra coisa. Quando eu entrei para fazer remendo no Bang Bang, aí o Felipe estava lá. Aí eu pude finalmente trabalhar de fato com ele, né? E vi que realmente tinha a ver. Ele foi meu colaborador no Pé na Jaca. Eu acho que era a pessoa que acertava melhor
o personagem mais difícil de escrever, que era o do Murilo, que aquela neurose do Murilo era muito pessoal, intransferível, mas o Felipe conseguiu ver isso muito bem, né? Mas não é questão de ciúme, eu não me incomodo nada em fazer texto final. Eu acho que texto final é sua responsabilidade. Eu não gosto quando no ar você vê, agora passou para outro autor. Eu acho que isso não é legal. Em Bang Bang mesmo, o Reinaldo Moraes disse que foi um trabalho muito interessante porque você encomendava cenas incríveis que jamais aproveitava. Não, mas eu vou ser honesto com isso. O problema do jamais aproveitar é o seguinte: eu acho que a equipe do Bang Bang foi muito mal feita. Não é que foram pessoas sem talento. O Reinaldo é ótimo e é um grande romancista. Agora, quando eu entrei, eu tinha uma missão muito clara, né? Começou assim, o Prata se afastou logo na primeira semana da novela no ar. Aí ficou a equipe fazendo, mas estava faltando a cabeça da equipe. E a equipe era um pequeno Frankenstein. Você tinha as pessoas do Prata e você tinha duas pessoas experientes da Globo. A Márcia Prates e o Felipe Miguel. Todo mundo da equipe do Prata era talentoso, mas havia muito pouca experiência dramatúrgica ali. Então era muito comum eu receber deles coisas que eram para ser lidas, mas não para serem faladas ou montadas. E eu precisava. Veja bem, eu entrei com a novela já atrasadíssima. Eu, que sou considerado um atrasador de novelas, eu não atrasei durante Bang Bang, porque também não podia atrasar mais. Eu entrei com 6 capítulos de frente. Hoje, escrevendo o que vai no ar na sexta-feira que vem. Hoje é uma sexta, quando eu estou falando. Então, não dava tempo. Era uma equipe muito grande, não dava para botar todo mundo em hotel no Rio de Janeiro, sem contar que essa era uma crueldade. Então, quem ficou em São Paulo, a gente fazia encomendas e nem sempre eram aproveitadas mesmo, porque a história fazendo uma dinâmica. Então, eu acho que era uma equipe muito talentosa, mas muito verde disso. Eu me dei muito bem com o Pratinha e com o grande amigo dele, que agora vou ser grosso o suficiente para não falar o nome, né? Porque eu estou num momento de esquecimento, o Alzheimer está chegando. Chico Matos. Me dava muito bem com eles. E eles. Mas eu descobri que eu tinha que trabalhar com eles era na hora da invenção. Eles eram bons inventores. Agora, eles não eram dramaturgos. Entendeu? Havia cenas que aconteciam de um ponto de vista tão subjetivo que eu não conseguia transformar isso em dramaturgia. Mas eles eram bons dando ideia. O Reinaldo, eu acho que faria ótimos diálogos. Mas eu precisaria tê-lo grupado comigo lá e fazendo essa crueldade das pessoas mudarem a vida e ficarem à minha disposição 7 dias por semana, direto, porque não dava tempo para fazer nada. Uma semana de frente, você não pode deixar nenhum dia de entregar um capítulo. E então, eu achava que tinha muita gente na equipe, mas pouca gente com experiência em dramaturgia. Acho que a Márcia é muito talentosa, mas a cabeça dela é de melodrama. Ela é uma autora realista, que eu acho que estava no produto errado. O Felipe talvez fosse a pessoa mais próxima dali para poder desenvolver. Então, realmente tinha uma coisa de sair correndo e fazer, porque eu tinha que reconhecer, fazer uma coisa que todo autor faz quando a novela estreia, só que essa você tinha que fazer no capítulo 50 já. Quem é que está fazendo bem, quem é que está fazendo mal? Quais são as químicas que acontecem? Quem é que o público quer ver, quem o público não quer ver? Isso era uma coisa. A outra coisa era sumir com todos os músicos da novela, praticamente. Por quê? Não só eles não eram bons atores, podem vir a ser fazendo trabalhos em que eles têm mais tempo para serem dirigidos. Mas novelas, se você não souber se virar, você se ferra. E tinha um problema muito sério, como eles fazem muito show e o caramba, né? Era um inferno, porque este só pode gravar na segunda de manhã, esse só pode gravar na quinta à tarde. Então a produção da novela era feita em função de quem gravava menos, que eram eles. Resultado, os protagonistas entravam de segunda, às 7 da manhã, saíam de sábado à meia-noite, lá de dentro, porque o roteiro tinha que ser feito para quem tinha essas coisas. Então, primeira coisa é tirar essas coisas de dias, o máximo possível. Claro,
Se a Julia Gunn tem dias, eu dou um jeito. Que ela vai ser útil. Extremamente útil, uma ótima atriz. Lê o texto de uma maneira inteligente, uma delícia. E mesmo assim, quando um ator tem dias, não são assim. Em geral é ruim. Mas aquilo era um caso era excessivo. Né? E tinha gente para caramba. E eu precisava inventar uma estrutura de novela, porque eu acho que o Bang Bang foi um erro de formato. Aquilo era um excelente seriado. Seria um excelente... Tudo bem, um elenco um pouco mais enxuto, um pouco menos de núcleo, etc. e tal, mas aquilo tinha cara de seriado, de você fazer coisas episódicas. Para a novela, eu não via nele uma estrutura de novela, porque o cara foi para se vingar da morte dos pais. No capítulo 10, obviamente, ele estava com o revólver, podia matar o vilão e desce a arma. Parece que se apaixonou pela filha do vilão. Acabou a novela. Eu entendo a dificuldade que eles tinham dali para eles, porque não tinha nenhuma expectativa, nem a médio prazo. Você não tinha mais trama. E novela é uma solução de expectativas. Né? Tem expectativa a curto prazo, a média e a longo. Você está sempre trabalhando no equilíbrio dessas três. Então era um trabalho muito difícil de fazer. A novela estava com um ibope descendente e a curva da novela do Thiago na Record estava ascendente. Então, mais 15 dias, ela ia ser ultrapassada. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer era, escrevendo um por dia correndo, tendo que gravar rápido, porque vai no ar amanhã. Então, era estancar isso, estancar essa perda. Então, não dava para fazer da melhor maneira possível. Porque em outras circunstâncias, se eu tivesse tempo, deixava a equipe inteira 20 dias. Todo no mesmo hotel no Rio de Janeiro. A gente passava uma semana só inventando uma nova sinopse. Aí passava uma semana dando material para eles trazerem e eles mesmo, eu tendo tempo de pedir para eles reescreverem. Né? O que não faria, veja bem, o que não faria essas pessoas virarem dramaturgos de uma hora para outra. Mas talvez me desse maior chance de usar os talentos deles. Então eu consegui, nesse sentido, talvez porque eles tivessem mais disponibilidade, mesmo de física, de horário, tudo, catar o Chico e o Antônio e botar eles para inventarem situações, porque eles são inventivos. O problema não é inventar. Agora, tem isso, uma coisa é você inventar uma cena, uma coisa dramatúrgica, outra coisa é você inventar uma narrativa. Tem 2 parágrafos que não há palavra nenhuma e que o tempo é dado pela sua leitura e não por uma realização. O que o termo segunda chance quer dizer para você? Quer dizer, um ótimo assunto para fazer histórias. Eu acho o seguinte, eu nunca acredito, ou melhor, eu nunca empatizo, diferente de acreditar, quando alguém fala assim, e se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo exatamente igual. Não, eu sou uma pessoa de rascunhos e que gosta de passar limpo. Eu tenho certeza que se eu acordasse hoje com 19 anos, eu faria várias coisas iguais às que eu fiz e outras eu faria diferente. Né? Eu aprendo com a vida. E tem certos erros que você só precisa cometer uma vez, não precisa cometer 2. Então, sempre me parece uma situação legal quando você tem algum personagem que por qualquer necessidade ou chance do destino tem essa segunda chance. Ou é obrigado a ter a segunda chance. No caso do Arthur Fortuna, do Pé na Jaca, aliás, no caso de todos os protagonistas do Pé na Jaca, eles foram amigos, os 5 protagonistas, eles eram amigos de infância, tinham se afastado com o tempo, e em comum o que acontecia é que eles se viam numa circunstância em que um pedaço da vida deles estava sendo dada como encerrada. Uns por necessidade interior. O lance descobria que ainda era apaixonado pela grande mulher da vida dele. Apesar de achar que não. O Arthur era obrigado porque ele vai à falência. Acabou a vida dele no mercado financeiro. Acabou a vida dele como o poderoso Arthur Fortuna. Ele vai ter que morar num sítio que a única coisa que tem é jaca. E de favor. Né? Então, ele tem que começar do zero. O papel da Juliana Paz era uma moça que tinha
casado com um amor de juventude e tinha dado errado, apanhava dele agora. Não era aquilo. E ela tinha filhos, e esses filhos eram mais importantes agora para ela. Então eu coloquei essas pessoas todas na beira da segunda chance. E a reaproximação entre eles é que cria, mesmo que de uma maneira tumultuada, essa segunda chance. Eu acho que as pessoas gostam disso, porque acho que no fundo todo mundo tem uma fantasia. E se, naquele momento, em vez de casar, eu tivesse comprado uma bicicleta? Né? As pessoas não falam, não sei se casa ou compro uma bicicleta. E se eu tivesse comprado uma bicicleta em vez de casar? Quem eu ia ser hoje? Isso é uma coisa que estimula a minha imaginação. E acho que ronda a imaginação do público. Ok, vou dar um corte, Tom. Contraste para ver o rosto dele. Ok, eu tenho vídeo, Tom. Eu tenho agora o áudio. Pode seguir. Sua família está presente no seu trabalho em que medida? Olha, eu acho que a presença da família acaba acontecendo em todos, porque são as pessoas mais próximas que eu conheço. Né? Eu acho que nos meus primeiros trabalhos, a família que eu refletia era a família do meu pai, minha mãe, meus tios. Né? Perigosas Peruas foi o meu primeiro trabalho que eu escrevi já casado com a Cris. E não foi à toa que eu pensei que era uma história sobre a dupla jornada, sobre mulheres que têm que cuidar da casa e mulheres profissionais. Na verdade, eu dividi a dupla jornada em dois estereótipos. Tem a que virou só dona de casa e a que virou só profissional. E como uma invejava a outra. E como elas eram complementares. E para complicar, elas eram apaixonadas pelo mesmo cara e ainda vou pedir que acreditem em mim e vão fazer uma pesquisa que não dá para detalhar, eram mães da mesma filha. Né? Então, isso foi o folhetim que eu coloquei em cima do que eu observava que era a briga da crise das mulheres amigas dela e contemporâneas e próximas. Depois, Uga Uga não foi à toa que foi uma novela que eu tinha aquele índio que era uma criança. Tudo bem, Uga Uga veio de uma encomenda. Eu tinha que destruir os orfãozinhos de Carrossel. Era Carrossel o nome? Acho que era. Que era uma novela argentina que estava sendo feita numa versão abrasileirada e passava no SBT. Chiquititas. Carrossel era ter Carrossel das criancinhas na escola. Não. A minha obrigação era deixar as meninas do orfanato todas na rua. Eu era praticamente o vilão de David Copperfield, né? de Charles Dickens. Né? Então, lá fui eu. E eu pensei, eu tenho que pegar criança, mas eu não quero pegar criança com criança. Isso eu acho meio chato e acho que ia ser difícil eu pegar criança melhor do que eles estavam pegando. Ia ficar parecido. Aí veio essa ideia de uma leitura de notícia que eu tinha. Às vezes eu guardo notícias porque eu acho que tem alguma coisa ali e aí às vezes eu releio para ver, né? Então eu reli, achei essa, chamou a atenção. E óbvio, isso era Kaspar Hauser. Isso era um mito interessante, né? Do civilizado que por um engano foi criado na selva. A notícia de jornal era isso, né? Da história de um pai e dois filhos que procuravam o irmão deles que foi sequestrado quando criança e teria sido criado pelos índios. Eu honestamente não sei que fim essa história levou, mas eu já tinha inventado a minha a partir disso. E ele era uma criança, no sentido que ele não tinha a mínima malícia sobre as regras da civilização ocidental. E deu certo. Os Pobres dos Órfãos foram todos para a sarjeta. A novela foi um baita de um sucesso, mas é evidente que aí eu já usava o fato de que eu já era pai do Ricardo e o Renato estava de 2 para 3 anos. Então eu usava coisas. Eu os usei em Pé na Jaca também. Os dois filhos do personagem do Murilo, Arthur Fortuna, tinham a ver com os dois temperamentos dos meus filhos. Então, óbvio que vai presente. E na verdade, a família está presente na medida que ela é importante para você. Porque escrever novela é fazer striptease emocional todo dia. É falar como você ama, quais são os seus valores. Claro que os personagens têm valores que não são seus. Mas qualquer bom observador sabe qual é o meu. Qual é a minha fantasia.
o que eu acho legal nas pessoas, o que eu não acho legal. Que fique claro também, meus vilões normalmente podem superar a vilanice. Porque eu sou um fã de Freud, mais que de Marx. Então eu acho que todo mundo tem uma razão. Eu não acredito no mal absoluto. Eu acredito em manifestações do mal. Mas não o mal absoluto. Todo mundo, eu sempre digo, todo mundo tem mãe. E quando você acha que tem uma pessoa que está muito arrogante, muito metida e não sei o que, pensa nela, na privada com prisão de ventre, que passa. Então eu acredito nessa humanidade subjacente a todo ser humano e eu gosto de trabalhar com essa humanidade. Eu sempre digo que um vilão é o mocinho da história dele. Eu já, óbvio, fiz 400 anos de terapia, fiz um tempão de terapia, agora estou fazendo de novo. Então eu sei que em algumas histórias tem pessoas que foram meus vilões. Né? Alguém que rejeitou um projeto meu, alguém que me botou na geladeira, essas coisas que você passa. Eu tenho 30 anos de casa, já passei já estive em todas as posições, né? Mas evidentemente para algumas dessas pessoas eu era o vilão, eu estava fazendo alguma coisa que elas não queriam e que estava atrapalhando o que eles queriam, né? Veja bem, isso não tira a minha razão. Tem uma série de circunstâncias que eu acho que estava certo e a minha intenção estava absolutamente correta. Mas isso não impede que o outro veja sob um ponto de vista diferente. Então eu sempre acho que o vilão de uma história é o herói da narrativa contada por ele. Sempre. Né? Então eu gosto de trabalhar com isso. Fugi completamente da pergunta, mas acho que não, saiu. Não fugiu não. Até ficou bacana. Compreendemos todos. Com certeza. Deixa eu fazer uma tomadinha aqui do Bilu. Bicho, dentes agora. Tá cara de perigoso, rapaz. Nossa, o pelo dele é lindo, gente. Coisa fofa. Ele é liso, né? Clareei É liso, parece que ele fez. Você pode passar a mão na cabecinha dele? Chapinha, aquela. Assim, Oi. Aí. Ele olhando pra você lá. Esse aqui a gente insere, vai ficar bem legal. Ele é bonzinho que ele não late, né? Ele late o seguinte, ele chega mal pra cacete. É. Então, outro dia que começou a latir, ele veio ver o que era. Era um saco de plástico desse que voou do quadro dos meninos aqui pro corredor. E ele latindo muito para aquele fantasma andando ali na frente dele. Eu tenho um Dachshund. Ele tem uns ataques desse gênero. O meu Dachshund, o maior ataque histérico da vida dele foi com uma pipa que caiu na minha casa. Ah, imagino. Não sei o que ele imaginou, que era um dragão. Vou ser honesto. Para mim, ele até me surpreendeu porque ele late um pouco mais, apesar dele latir pouco, que o meu cachorro anterior que faleceu, que era um Beagle, que era o ser mais silencioso do mundo. Completamente silencioso. Vamos lá? Vambora. O que é mais forte em você? A busca pelo prazer ou a busca pela dor? Bota 50-50. 50-50. 50-50. O dia que eu conseguir subir uma das porcentagens significativamente, termina a minha segunda fase de terapia. Aqui. Você aguarda um minutinho que eu vou me posicionar primeiro, tá bom? Eu tô preocupado, você tem que ficar um tempão aqui em cima, daqui a pouco eu vou te pôr no chão para você fazer suas coisas, tá? Ok, Tom, pode seguir. Como é o pai Carlos Lombardi? Bravo pra caramba. Eu sou sempre eu digo, eu não faço pesquisa de Ibope com os meus filhos. Eu sou o mal, eu sou o tira-mal. A Cris é a tira-boa. Ela sempre fala, não, tem 2 meninos, vão ser já apaixonados por mim. Então, depois a gente paga a terapia. Claro, a gente paga a terapia. Então são 2 pequenos édicos, então eu sou o mal, eu que dá o limite. Mas também fico consciente de uma coisa. Eles gostam desse limite, isso dá segurança a eles, com certeza. Acho que eu sou um pai, não é legal, mas acho que sou bom, acho que sou um bom pai. Tem aquela frase que também que dizer não é um ato de amor, né? Exatamente. Então você está sempre amando. Pra cacete. Nesse caso, porque eu sou a primeira fonte, a fonte primária do não aqui. Mas, veja bem, eu gosto. É um emprego muito legal.
O que mais te emociona no teu trabalho? É engraçado. Talvez o que me emocione é quando o meu trabalho, junto com o diretor e junto com os atores, realmente cria uma cena em que a emoção é real. Em que eu sei que as minhas palavras não estão sendo banais, em que a gente conseguiu fotografar um sentimento de alguma maneira, né? É que eu acho que mais me emociona. É engraçado porque eu sou um cara que faz comédia, mas eu adoro um bom melodrama. E eu adoro uma emoção de verdade. Sempre invejei muito a capacidade do Benedito Rui Barbosa de escrever emoções. Paty, como que você lida com a angústia? Mal, muito mal, ficando mais angustiado ainda. Não, eu acho o seguinte, eu sou uma pessoa ansiosa. Então eu acho que boa parte da minha terapia é lidar com essa angústia. E esse trabalho implica um pouco em trabalhar na chave da angústia, porque ansiedade o que é? É viver hoje o problema de amanhã. Né? É uma viagem no tempo ruim. Né? E você escreve, é muito engraçado, porque você escreve porque vai pro ar daqui a um mês, mais ou menos. Então você tem esse deslocamento no tempo, que você não está respondendo ao capítulo que você viu. Você está respondendo daqui a 4 semanas, ou 2, ou quando foge tudo uma. Né? Então eu acho que a ansiedade, mais do que a angústia, é parte disso. Acho que quanto mais você vive, mais você desarma as bombas, as minas que estão no caminho. Você vai aprendendo a lidar com coisas, você vai vendo, não, isso aqui eu já vivi isso aqui. Essa dor eu já tive, eu tinha 23 anos, a gente sabe que não dói tanto, a gente sabe que é real. Eu acho que a vida é a gente ir descobrindo quais são as nossas fraquezas e quais são nossas fortalezas, né? E tentar se amparar de uma maneira não doente na fortaleza para encarar as fraquezas. Mas tem um dado que é real. Eu estou com 53 anos e eu ainda me descubro repetindo padrões que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Não estou reclamando deles, nem para o meu falecido pai, nem para a minha vivíssima mãe. Mas, obviamente que algumas ansiedades e angústias deles, eu aprendi a reagir como eles. E eu ainda me surpreendo, na minha idade, me pegando, reagindo no automático. Né? Em síntese, sabedoria é muito útil. O problema é que ela não vem inteira. A gente vai conquistando um pouquinho por dia. Sinteticamente, você acredita que a juventude é um mal que o tempo cura? É um mal que o tempo cura? Eu acho que, em geral, é. Ao mesmo tempo, acho que a juventude, a frase também não é minha, é desperdiçada com os jovens. Porque eu adoraria que fosse como no caso do Benjamin Button. Eu estou muito mais pronto para viver minha juventude agora do que na época. Ironia, sarcasmo, cinismo, como usar? Não sei, eu sei que eu uso, porque isso cai da minha boca. Né? Então, consequentemente, eu sempre tenho alguns personagens que usam disso, porque é um jeito fácil para mim de falar. Mas eu já aprendi que essas coisas você não pensa muito para usar. Às vezes você pensa para tirar. É chegar e falar, não, isso aqui, essa ironia é minha, não é do personagem. Então aí você tira do texto. Mas eu não paro para pensar nisso. Eu penso muito na estrutura da história, a longo, a médio e a curto prazo. O que o público espera que esse cara faça ou aconteça com ele agora? O que ele espera que faça daqui a 2 meses, ou seja, aquela coisa que você planta para resolver depois? E qual é a expectativa final? Qual vai ser a travessia desse personagem? Isto eu penso. Isso para mim é o máximo de abordagem científica que eu tenho. A organização do capítulo também. Por quê? Eu penso quais histórias estão rolando,
primeiro e as conto. Tento descobrir um ponto final para elas no capítulo todas. Depois disso, ainda a nível de rascunho, é que eu vou tentar encaixar. Isso aqui vai ser a cena 1, isso a cena 2, a cena 3. Claro, conforme você está escrevendo mesmo, às vezes essas coisas mudam de lugar, você muda de ideia, o personagem que eu acho que ia resolver a situação em meia página precisou de 3 para resolver. Então você vai mudando a organização. Mas eu preciso estar com isso organizado e eu preciso estar rascunhado quais são os finais do capítulo. Às vezes eu mudo de ideia sobre qual vai ser o final. Essa cena ficou mais forte que essa. Então, em vez de ser antepenúltima, penúltima, a última, eu troco de lugar. Mas aí eu sou racional. Outro ponto que eu sou racional é o que eu preciso comunicar desse personagem. Eu preciso que as pessoas descubram esta fragilidade dele. Então eu vou inventar uma situação em que essa fragilidade vai se mostrar. É aí que eu falo que dramaturgia não é discurso interno. Na dramaturgia você tem que pegar isso e botar para fora. Tem que estar mostrado. Não tem que estar conceituado. Né? Dramaturgia realmente é pegar conceitos, emoções e tal, e botá-las para fora. Afetos, desafetos. Você tem que fazer a pessoa refletir o que ela quer, o que ela sente, o que a deixa alegre e o que a deixa triste. Então, frequentemente, você tem que pensar, bom, eu quero ele triste porque ele está sozinho. Aí eu tenho que achar qual é aquela coisinha, qual é o pequeno gatilho que vai soltar isso. Eu odeio quando fazem assim, ela está sozinha. Ele suspira, estou sozinho, estou triste. Não, eu tenho que construir uma coisa. Né? Então, nessas horas eu sou extremamente racional. Na hora que eu estou escrevendo, eu tento fazer com que as coisas me surpreendam e fica mais fluente mesmo. Né? Tem coisas que são muito difíceis na hora da estrutura, que quando você está escrevendo a cena, o personagem alcança aquilo no instantinho. Você fala, nossa, você gastei tanto tempo pensando, como é fácil. E o contrário também. Eu acho que os grandes acidentes acontecem quando você está no meio do capítulo e fala, está errado. Essa reação do cara aqui em cima até agora não me convenceu. A cena 4, 5, 6, 7, 8 estão ótimas, mas a 2 não me convenceu. Ih, fudeu. Aí é daquelas horas, ih, joga fora. Ih, quase não. Mas, acho que o nosso trabalho não tem nada de magia. Ele tem certas coisas que você tem que ser rígido. Eu só acho que cada um é rígido e não rígido em pontos diferentes, em momentos diferentes da escrita. Né? Eu sou muito rígido para achar isso. O que mostra, como eu mostro isso. Qual a atitude que é capaz de fazer esse cara perder o controle, já que ele é tão controlado. Mas eu preciso que ele perca o controle para que a mulher faça as malas e vá embora. Então, nisso eu sou muito chato. Especialmente quando eu estou em reunião com os colaboradores. Vem a ideia. Ok, mas é mais forte que isso. Não sei o quê. Adoro quando vem as ideias. Eu não tenho problema nenhum em usar a ideia dos outros. Eu sou capaz até depois de dizer que foi minha, sem pingo de vergonha. Até porque quando eu falo eu acredito mesmo quando não é verdade eu me convenci disso. Mas eu gosto muito de achar isso. Qual é o detalhe? Qual é aquela pequena gota que transborda o copo? Porque eu acho mesmo que a vida da gente é feita de alguns grandes acontecimentos e milhões de pequenos. Eu sempre gosto muito quando uma coisa pequena explica toda uma pessoa ou toda uma relação. Como é ser bombeiro de incêndios em novelas alheias? É parte do trabalho. Se eu fui chamado para isso, se meu chefe tem confiança nisso, faz parte. Óbvio que tem duas coisas contraditórias, né? Uma é assim, você tem muito pouco apego àquilo que fala para você que inventou mesmo. Né? Meu Deus do céu, onde é que estava com a cabeça quando fez isso? Então você se enfia a mão e remexe com muito mais facilidade do que você faz na sua própria. Ao mesmo tempo, é uma coisa difícil porque você fala, pô, custava ter plantado uma coisinha sobre esse personagem lá atrás, agora eu precisava que ele tivesse uma explosão aqui, eu vou ter que construir inteira ela aqui. Né? Então é trabalhoso, muito trabalhoso. Às vezes é fácil, às vezes não é. No Coração do Estudante foi razoavelmente fácil porque eu achava que o problema não estava na história.
A história era boa. O problema não estava na escalação, tinha muita gente boa, bem escalada. Para mim ela estava errada no tom. O Ricardo Borges era o diretor, e ele vinha de 2 ou 3 novelas do Mané. E ele começou a ler a novela do Emanuel como uma novela do Mané. O Emanuel, talvez, a primeira vez que ele fazia uma novela dele, talvez por inexperiência, ele acabou entrando nesse tom meio épico, que eu chamava de epico, porque não cabia na história. Essa história era uma comédia, ela tinha a armação de uma comédia, ela tinha a escalação de uma comédia. Então ali eu só tinha que mudar o tom da narrativa. Era pegar os dados que tinham e mexer nisso, botar mais crítica, botar mais sátira, porque ela não é assim, eu vou fazer disso uma comédia porque é o que eu sei fazer. Não, é porque era uma história pedindo para ser contada em tom de comédia, com atores que podiam exercer a comédia. Ela não, sabe assim, ela era um riacho muito raso para você entrar nela com equipamento de mergulho. E raso, para mim, não é uma coisa nem negativa nem positiva. É do mundo. Alguns rios são rasos, outros são profundos, e não sei o que. Agora, quem valoriza profundo e não raso são alguns grupos da sociedade e alguns grupos que pensam intelectualmente. A história era rasa, então ela tinha que ser uma história borbulhantemente rasa. É a mesma coisa que você querer de um champanhe que ele tem a densidade de um vinho da Borgonha que foi envelhecido por 20 anos. Olha, de champanhe a gente quer bolinha entrar no nariz para fazer a gente rir. Né? Então aquela história era champanhe e estava sendo tratado como um vinho envelhecido e denso, né? Não era, o tanino não era o forte daquela história, a efervescência e a leveza e o frescor era o forte da história. Então claro que houve intervenções na história, era evidente que precisava criar uma conexão entre o personagem de Helena Ranaldi com a do Cláudio Marzo, se ele era o vilão da história e ela era a mocinha da história, né? Aí nessa época, e isso era evidente, porque todo mundo que saiu de uma reunião lá com o Mário Lúcio dando palpites, falava disso. A minha opção acabou ganhando, como poderia a de outra pessoa ter ganho, e talvez ela fizesse, não sei. Mas assim, aí ele era pai dela e ela não sabia. Foi interessantíssimo fazer a Jussara Freire ter traído o marido, porque ela é sempre tão... E ela estava no estereótipo da boa mãe que criou bem os filhos, aí ela traiu o marido. Nem era original, já tinha feito isso com um ícone, mais ícone ainda, que era Nissete Bruno, em Bebê a Bordo. Né? Boas mães que deram pulinhos fora são sempre uma coisa interessante. Então, nesse caso, era fácil, era achar um tom. No caso do Bang Bang era mais complicado, porque eu tinha que pegar uma armação que não era de novela e tentar fazer uma novela. Então, eu não aumentei a comédia, pelo contrário, eu aumentei o melodrama romântico. Eu tinha que transformar aquele casal num casal de verdade. Óbvio, tinha coisas que não dava para passar. Eu acho que uma das coisas que mais prejudicou a compreensão do público para aquelas novelas, para o Bang Bang, é que as pessoas não sabiam dizer o nome dos personagens. Diana, até que dá, mas já é meio bobo, né? Mas Bullock era de fuder. Eram nomes que as pessoas não conseguiam decorar. Você visse assim, o desespero da Glória, quando ela fez a primeira novela turístico internacional dela, eu digo que é a novela CVC. Agora que ela é especialista em viagem. A gente sempre pergunta para ela, não é qual hotel da novela, para onde vai, né? Então, e se ela vier a fazer, eu insisti muito que ela tem que fazer uma dinamarquesa, nos fiordes e coisa e tal, quando ela passar dessa fase Oriente. Mas seja como for, eu me lembro dela tomando o maior cuidado de fazer nomes que fossem fáceis. Jade. Jade é Jade em português. Então ela tinha um desespero em fazer com que os nomes fossem plausíveis no universo de Marrocos, mas que fossem também fáceis das pessoas decorarem. Né? E isso não tinha no Bang Bang.
eram os nomes que esqueci quase todos, porque era impossível de falar. Dong Dong. Né? Tinha um monte de coisa que era muito difícil. Esse ainda é fácil. Kid Cadillac. Agora, era muito nome com um som realmente americano. E aí, você tinha uma desvantagem, porque se fosse a época de bonança na TV, você teria essa mitologia nas pessoas. Só que não, há quanto tempo você não vê um faroeste na TV? Estou falando de faroeste, quem faz faroeste, americano, TV americana e coisa e tal. Tinha, na mesma época, eu fui assistir, para poder entrar no universo, eu catei todas as temporadas do Deadwood e assisti tudo em 3, 4 dias, né? Para pegar o som, para pegar o jeito que as pessoas resolvem as coisas. Mas os nomes não faziam parte do universo do público. Era muito difícil nesse sentido. E realmente era uma intervenção mais grave e que tinha um limite. Eu sabia que a gente não ia botar isso numa audiência fantástica. A gente fez o que tinha que fazer, que era acabar a hemorragia e não deixar a novela do Thiago na Record. Peguei aqui, hein? Dá um cortinho. O colaborador dele que termine feliz. Ele sabe que ele Muda muito? que ele trata eles mal, ele é muito duro. Já fui acusado disso também. Ó, quer saber? Novela é guerra. 6 capítulos por semana é uma coisa ridícula. Então, desculpa. Vamos embora, gente. Nós temos que fazer. Me fala quando... Tá. Lombardi, Ok, pode seguir. como que é o... Não, deixa eu falar aquela coisinha. Ele quer falar aquela coisa. Desculpa. Imagina, relaxa. Que é o... Sobre as rubricas. As rubricas, isso. Nesse sentido de eu gosto de escrever rubrica e acho que a cena não se resolve com o que as pessoas falam, eu tive a primeira experiência, e ruim, no inesquecível 7º capítulo de Como Salvar Meu Casamento, na Tupi. Que eu me lembro que eu botei uma rubrica, que era a primeira reunião de família desde o final do primeiro capítulo, onde o filho mais velho casa. É a história de um casal beirando os 50, entre os 45 e os 50, está casando o filho mais velho no primeiro capítulo, e este casamento, a síndrome de abandono do ninho, porque ele era o mais próximo da mãe, e a sensação que a Dorinha sente, assim, que tem alguma coisa errada no casamento dela, e o Pedro, o marido, também. Ninguém estava traindo ninguém nesse momento, mas eles estavam com essa sensação de certo abandono, tinha alguma coisa que não era mais a mesma, né? E isso é o que a gente ia apresentando de uma maneira sutil nos primeiros capítulos. E no 7º capítulo, a primeira cena, uma cena enorme, que era a primeira reunião de família, incluindo a nova esposa, que já conhecia todos, ela namorou ele um tempo, já frequentava a casa. E eu me lembro de uma rubrica assim: atenção, os tempos de reação são mais importantes do que a dito. Eles estão falando coisas banais, me passa salada, não sei o quê, tá? Mas todos estão tensos. Eles estranharam o tom do pai com a mãe, ou a mãe com o pai, não lembro desse detalhe. Mas a história era assim, realmente todo mundo começa a sentir que tem alguma tensão no casal. Essa tensão espalha logo para o filho mais velho, que é o mais ligado, eu sempre fui muito atento a isso, ele pega essas coisas no ar, e ia se disseminando. Óbvio, hoje eu construiria a cena de outro jeito, eu construiria essa cena de uma maneira mais controlada, marcando cada reação individualmente. Eu não cheguei a marcar tanto, mas eu lembro que a cena ficou uma merda no ar, porque eles realmente falavam me passa salada. Essa coisa de que não é quem está falando que a câmera devia estar, porque quando realmente você está falando me passa salada, eu não preciso de um plano dessa pessoa. Né? Agora, se mamãe falou alguma coisa, eu vou para Nando, o filho mais velho, porque ele percebeu alguma coisa que a mãe está estranha. Mais adiante, a Paula, a mulher dele, ouviu uma frase do seu Pedro. Então ela estranha aquilo e olha para o marido, que é o maior cúmplice dela, que é filho do casal. Só que hoje em dia eu escreveria isso em cada rubrica. Em vez de 8 páginas, seria 15. Né? Mas foi uma indicação geral e ficou ruim para dedéu, né? E realmente eu sei, e essa cena dá para fazer. A única coisa que você precisa detalhar é mais. Então ali eu passei por falta de rubrica.
Eu dei uma geral, de um monte de linha, expliquei tudo o que cada um estava pensando e tal, mas eu tenho que, depois eu descobri, você tem que marcar em cada hora o que acontece. Outra pessoa que rubricava muito, me surpreendeu há pouco tempo, veja bem, eu li scripts de Ivani Ribeiro várias vezes, porque eu sempre achei Ivani Ribeiro excelente. Ela e Janete eram as rainhas do folhetim, e eu me identificava mais com o estilo da Ivani. Eu acho, assim, Selva de Pedra, da Janete, provavelmente é o segundo melhor folhetim feito pela novela brasileira. O primeiro, para mim, é Mulher de Areia. É folhetim mesmo, não tem um pingo de vergonha, e é muito bom. A história é indestrutível, está dando mais que Malhação agora, na 10ª reprise. Reprise sempre dá certo, né? É uma história que as pessoas acham que são aquelas lendas que as pessoas gostam de ouvir de novo e coisa e tal, porque é muito boa nessa execução. E sempre me chamou a atenção, ela rubricava. Aí eu consegui, há pouco tempo, da internet, não foi pela Globo não, uma cópia em arquivo eletrônico do primeiro capítulo de A Viagem, que é a novela dela. É incrível como é rubricado. Estou dizendo a versão Globo já. Era muito cheio de rubrica, era muito explicado. Então, ali você vê uma das razões, não estou dizendo que é o único jeito das pessoas darem certo, não é isso. Mas uma das razões que ela era tão boa narradora era isso, ela construía a cena além do que as pessoas falam. As reações eram muito importantes, as ações, as tensões. Eu aprendi isso também vendo grandes filmes, de grandes roteiristas e diretores. Nesse caso, era o mesmo. O Mankiewicz, que fez A Malvada, All About Eve. Tem uma cena que é brilhante, vai começar a grande recepção, ela está tensa, está tudo muito tenso, e a personagem da Bette Davis está fingindo que está tudo bem. E tem uma grande cena dela com o namorado, em que ele está meio puto, ela também está puta com ele, mas ela não quer dar bandeira. E a câmera acompanha eles um pouco aqui, e aqui em primeiro plano você tem o buffet. E ela vem e mexe nas coisas porque não quer olhar para ele. E quanto mais ele fala coisas que a deixam tensa, mais ela mexe. E mais leve ela tenta ficar, mais coquete. E tem uma marca que ela pega uma bolinha, não sei se era um chocolate, mas era uma bolinha. Ou um amendoim japonês, só que era escuro. E ela, põe aqui. Aí ela tem, e põe aqui. Isso uma cena de 7 páginas, 7 minutos. 6, 7 minutos. Aí tem uma hora quando ela fala, nem ela quando já tinha desistido todas, ela pega e joga, né? Isto é a personagem. Você vê que ali ela resolveu enfiar o pé na jaca, ela resolveu, foda-se, está cheia de fingir que está tudo bem. Então, essas coisas são muito fascinantes. Eu acho, tudo bem, quando você tem um diretor que é maravilhoso nisso, ótimo que ele faça. Mas eu não acho que isso é responsabilidade só do diretor. Eu posso escrever isso se eu estou vendo isso. Foi. Ótimo. Muito bom. Vou dar um corte, Tom. Inclusive, você já respondeu uma pergunta que estava aqui. Ótimo, já foi qual era, só pra saber. Se as novelas da Ivani Ribeiro te ensinaram. Pra caralho. Nossa, acho brilhante. Veja bem, eu acho que a Janete tinha mais imaginação que a Ivani. Mas a Ivani tinha muita técnica narrativa, ela era muito boa. Não que ela não tivesse imaginação, mas ela era muito boa para armar, sabe? Esta cena é para mostrar que o cara é tímido. Pá, tá lá. Entendeu? Ela faz isso muito bem. O público sempre sabe o que está acontecendo, né? Às vezes até demais. Às vezes, óbvio que tem algumas coisas que na versão da Globo já estavam anacrônicas, porque ela realmente mexeu pouco. Ela juntou duas novelas dela. Ela mexeu uma na outra, porque era uma novela que não deu certo quando ela passou, mas ela gostava da história e achava que tinha sido muito mal produzida. Quando o SBT, acho que estava fazendo, o Silvio Santos estava fazendo de um jeito meio bagunçado. Então ela achou que valia a pena. E ela agregou as duas, uma aula de fazer remake. Como ela pegou personagens do Mulheres de Areia, que assumindo também funções na outra, né? Na outra trama. Então, foi uma bela junção. Ela tinha muita técnica e eu acho isso impressionante. Ela era muito boa nisso. Roberto, como a gente estava falando anteriormente, você é um virginiano, né? Aham. Como que é o teu formato de escrever? Você se tranca num quarto, num escritório, ali senta, ali fica horas, 10, 12 horas, enfim. Mas
com um telefone aqui do lado, outro telefone, de repente tocou, ou um filho teu te chamou, pai, não sei o que, olha aqui, não sei o que, como que você escreve? Quando você tá escrevendo tipo uma cena de um vilão, e de repente você tá lá naquela vibe bacana, e de repente, ô pai, É o seguinte, eu escrevo concentrado, mas não isolado. Eu estou sempre perto do telefone. Tem o telefone que a produção tem, então normalmente eu estabeleço um vínculo de confiança com o produtor, então aquele telefone tem que atender. O outro alguém pode atender, deixar recado, etc. Mas tem um telefone que é o que eu uso mais para a produção. E eu sei que os produtores, os bons produtores que eu trabalhei muito poucas vezes com gente ruim ou que não tinha afinidade comigo. Eu dei muita sorte com meus produtores. Eles sabem que eu estou de plantão 24 horas para eles, porque eu sei que quando eles ligam com um problema, é um problema mesmo, a gente vai ter que resolver mesmo. Né? Claro, os que você tem mais intimidade, eles sabem a hora que pode ligar, não vão te interromper, tem um monte de coisa. Mas assim, eu gosto de concentrar, mas eu ainda acho que concentração é uma coisa que tem que ser minha. Eu não dependo só do fora. Então, eu não preciso de silêncio, pode ter condicionamento lá fora. Eu deixo a TV ligada em noticiário. Ou brasileiro, ou nacional, ou americano, ou inglês. Um pouco de BBC aqui, um pouco de CNN lá, não tem problema. Um pouco de Fox News aqui para saber do cotidiano yankee. Né? E por quê? Porque isso eu me desligo e ligo com facilidade. Claro, eu me lembro que eu morava em Moema, então eu não sei se foi 4x4 ou se foi peruas. Eu só sei que eu estava escrevendo e de repente na televisão estava um breaking news direto da Rússia. Quando teve aí quando eu vi, era um golpe. Os tanques cercaram o parlamento. Aí realmente nessa hora eu parei. Né? Ou quando teve o tsunami, o primeiro, foi coberto. Né? Tal. No 11 de setembro eu não estava trabalhando, eu acho. Foi 2001, como é que eu não estava trabalhando? Ou estava trabalhando, mas deu para ficar o dia inteiro acachapado. Não, eu devia... eu já tinha terminado o Gaúgo e estava preparando o Quinto dos Infernos, a minissérie. Então realmente deu para ficar o dia inteiro vendo, fiquei chapado. Mas tirando exceções muito grandes, fica o noticiário. E o noticiário eu me ligo e desligo conforme eu preciso mergulhar mais fundo ou mais raso. Né? Às vezes, eu descobri que uma técnica que funciona é quando dá uma engasopada, uma certa prisão de ventre mental, vale a pena sair e dar uma volta a pé. Né? Então eu sempre tenho um circuito próximo que eu uso para pensar um pouco, porque enche o saco ficar o tempo todo preso ali dentro. Eu uso pequenos truques. Por exemplo, na reunião, uma reunião de criação de plots para a história, eu peço para alguém datilografar, para eu ter um pouco menos de hora de datilografia, para eu anotar só à mão umas coisas importantes. Quando eu estou com uma cena muito difícil, né, às vezes eu saio da mesa também e faço o rascunho à mão, para mudar a mecânica, para não ficar tempo demais só ali. Óbvio que fazer o rascunho à mão é um pouquinho mais lento do que escrever, mas você ganha tempo depois, porque você volta animado de pegar aquilo novamente. Então, eu deixo minhas idiosincrasias aparecerem e tenho pequenos truques, até um de assim, se está difícil essa trama, eu falei, então vamos fazer uma coisa, para você não se sentir tão atrasado, vamos ver se a cena 4, 7 e 10 está mais fácil. Aí você faz 4, 7 e 10, que é uma trama paralela a essa daqui. Aí você volta para outra, você já engatou mais. Né? Então tem que ter truque. Você tem truques que você aplica na narrativa, depois de 30 anos de carreira, 32, você já sabe que alguns truques, então você tem hora que você usa o truque,
mesmo, e tem alguns truques comigo mesmo, para ficar à vontade e não parecer que eu trabalhei tanto tempo. Porque eu não sou rápido, eu sou um datilógrafo rápido, mas não sou um autor rápido. Eu vou e volto muito. Negro ou a Beth? Trama Montenegro. Agora, quem fez melhor aqui? Beth ou blá 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 blá? Provavelmente Beth. E o que você pensa hoje, ver sobre esses novos talentos de atores aí? Que assim, eu estava até conversando até com o Renato e com o Tid. Falando sobre o procedimento, porque assim, nós atores a gente manda material para as emissoras, aquela coisa toda, e tem material Vou pegar o giro dele aqui. tem hora. Esse é o problema. E aí, o que É o como acontece? chega. Eles chamam para fazer o vídeo da casa, simplesmente, quando a emissora chama para fazer o vídeo da casa, diz que você está com o pezinho ali dentro. Não é verdade, já vi. Ele ficou impressionadíssimo. Se alguém vai te comer, outra coisa. Ele ficou impressionadíssimo que tanto os globais quanto os universais têm a mesma queixa. E com escalação de elenco, dificuldade ou de indicar um ator talentoso que é amigo, ou mesmo de ir lá olhar nos arquivos, ver o que tem de gente legal. Todos reclamam da mesma forma. Mas é que eu acho o seguinte, tem uma coisa que falta muito, eu ainda vou dar um giro de 180 graus e catar de surpresa, tá? Tem gente que reclama muito, mas eu acho que o que falta é mais investimento em formação. Específica para a televisão? Não é só específico para a televisão. Vem cá, uma menina de 22 anos, linda e que não é ruim, investe. Pode ser treinar. Aí você vai, agora você tem que estar preparado para o seguinte, você vai treinar 30, 10 vão sair legais. Peneira de futebol. Porque isto não é neurocirurgia. Os atores eles têm que ter uma curiosidade do ser humano. Se eles se interessarem pelo ser humano, eles aprendem. Eles vão vendo cada vez mais facetas do comportamento humano e vão prestando atenção em como as pessoas expressam isso. Claro, quando você pega alguém completamente formado, eu adoro Viviane Pasmanter. Também não. E Viviane é uma atriz que hoje está sendo pouco usada. Por quê? Porque ela parou, teve 2 filhos em seguida. Ela resolveu que agora estava na hora. Por quê? Porque ela começou a trabalhar muito nova. Né? Então teve uma hora que ela teve que parar para isso. E eu acho que ela ficou meio sem patota. Né? Porque ela é excelente. E ela é Caxias, ela é formada pela EAD, pela Escola de Arte Dramática da USP, e você vê isso no jeito que ela aborda, como ela senta para conversar com você sobre o personagem. Né? Agora, ela é ótima. Agora, tem um monte que pode ter isso e não tem formação, não passou pela EAD, não fez curso que preste nenhum, fez essas bobagens que tem por aí. Então, eu acho que teria que ter mais formação. Essa coisa de fez o certo, para mim, seria fez o tape. Bota 10 pessoas para fazer uma lista. Aí, os que foram repetidos 4 ou 5 vezes, pega e bota para aprender. Né? Porque eu acho isso, que vocês pegam uma formação que normalmente não tem. E tem um aspecto assim, mulher, por exemplo, amadurece mais rápido. Então, uma atriz de 18 normalmente tem a cabeça no lugar que o rapaz só vai ter os 25. Até porque, se uma moça quer ser atriz, ela não vai passar por grandes preconceitos. Hoje não acham que ela é necessariamente puta. Ela poderia ser puta com mais satisfação correndo atrás de jogador de futebol. Agora, os rapazes, vai pegar um rapaz de 22, heterossexual, e falar, você vai virar ator. Por quê? O que você tem contra mim? Entendeu? Aí, vai tentar porque isso pode dar grana. Mas normalmente tem uma imaturidade maior, né? E não tem coisa mais irritante que o elenco jovem. São aqueles caras que vão ganhar dinheiro com o jabá, então vão apresentar baile debutante em Campo Grande. Aí chega na segunda-feira com uma olheira aqui sem saber uma linha de texto. Isso é péssimo. Péssimo. Tem que ter prioridade. Tem que saber. Quando a pessoa pega um papel numa novela, ela tem que investir e fazer bem. Às vezes ela vai ter sorte, as pessoas vão gostar, o autor vai gostar e vai dar mais espaço, o diretor vai gostar, então vai pedir para dar mais espaço. Ou não. Não importa a qualidade da pessoa, às vezes não dá certo mesmo. E você é do ator que
quando você está escrevendo, você está escrevendo especificamente para aquele ator, para aquela atriz, e você já, na primeira reunião que você já tem já com a equipe, você vai falar, olha, chame esse, chame aquele, para ser sensado. Não vai ser uma reunião com a equipe que eu vou falar isso. Tá com som agora? Não. Eu acho que é importante pegar essa Então vamos voltar aqui. Mas me deixa em pé mais um pouco. Pode seguir. Você me perguntou sobre elenco. Primeiro, as minhas normas básicas. Assim. Para um elenco estar equilibrado, você precisa procurar gente que tenha talento, beleza e carisma. Empatia com o público. Claro, eu aprendi o seguinte, quando a pessoa tem só uma dessas três coisas, ela sobrevive muito pouco. Quando ela tem duas dessas três coisas, você tenta trabalhar no que essas pessoas são boas e esquecer, e não escalá-las para um papel em que elas precisam ter a terceira. Então, por exemplo, não adianta você botar uma menina talentosíssima e feia para fazer o papel de uma mulher bonita. Eu vou escrever para ela, do jeito que ela é. Eu posso fazer ela ser uma pessoa média, arrumadinha, normal ou feia. Mas eu não posso dizer que ela é bonita e ficar martelando que ela é bonita, que ninguém vai acreditar. Agora, se ela tem carisma e talento, é óbvio que ela vai andar. Beleza e talento, beleza e carisma também são interessantes. Quando as pessoas não são burras, elas aprendem com a prática. Então, o trabalho dela aos 22 anos é aos 27, ela já aprendeu a ser melhor. Técnica se aprende. Já vi ator que começou que não sabia nem de onde estava a câmera, onde vinha o microfone, e que com 5, 6 anos de novela, aconteceu com gente minha lá, gente que eu vi crescer fazendo trabalhos meus, que já estava posicionando os outros, não, cai mais para cá que você está cobrindo a câmera 2. Tá? Ou que na hora que vai dar um beijo na mulher, puxa o cabelo dela aqui, porque o cabelo dela estava caindo na frente da outra vez e parou. Então, são pequenas coisas que as pessoas aprendem. Não é neurocirurgia. Ninguém precisa fazer 5 anos de faculdade para isso. Agora, precisa estar afim de aprender, achar que tem o que aprender e ter disponibilidade para aprender. Né? Porque tem muita gente que acha que pode, que deve, mas tem preguiça. Então, ou seja, atores e atrizes melhoram com o tempo, quase sempre. Ou acho que os que sobrevivem são os que melhoram com o tempo e vão aprendendo cada vez mais. O aprendizado é diferente para cada um, o jeito que cada um se baseia é diferente, mas vai. Agora, eu escrevo pensando em atores. Veja bem, quando eu invento a história, não. Mas conforme eu estou fazendo a sinopse, eu já estou pensando quem está disponível. Quem pode ser a pessoa que vai fazer aquele papel. Algumas vezes o papel nasce com um dono. Às vezes não nasce com um dono e você vai pensando. Aí você junta com o diretor e você passa a tua lista e ele passa a lista dele. Você se dá bem quando tem muita coisa em comum nas duas listas e você negocia. Você negocia veto. Não, porque essa mulher do trabalho dele, você até me deu um trabalho 5 anos atrás, reclamar de tudo, veio cá. Ok. Normalmente quando você fala isso, o diretor fala, ok, a não ser que seja a esposa dele. Normalmente você não fala isso quando é a esposa dele, você só fala, puta que eu pariu, vou ter que aguentar. Segundo, indicar pessoas. Você viu alguém no teatro, se a peça estiver passando, você leva o diretor lá. Às vezes o diretor não gosta. Aí você negocia para a pessoa fazer um teste. Vamos ver se ela convence mais gente. Né? Já tive gente que eu escalei, tanto uma moça quanto um rapaz, que acharam que eram meus cachos. Né? E foram escalados por isso. E graças a Deus não comi nenhum dos dois. Mas isso foi respeitado, digamos assim, tem direito à cota. Né? Então, você está cagando para o que as pessoas acham que interessa é ter quem você acha que sabe fazer. Agora, o teste mesmo é o trabalho. Então, tem pessoas que você fala, sabe ler meu texto. E tem pessoas, às vezes, muito talentosas, mas que não sabem ler meu texto. Ou elas não entendem meu universo, ou elas não empatizam com esse universo, ou elas são radicalmente contrárias às coisas que meu universo defende. Então, tem gente talentosa que eu nunca tentei, até porque eu acho que não tem a ver.
E tem gente talentosa que eu tentei muito e não consegui, porque também não é porque eu escalei que está escalado. Digamos que eu e o diretor concordemos, né? Aí a pessoa fala não, ou a pessoa já está prometida para a novela tal, ou a pessoa vai passar um ano no Tibete porque resolveu se purificar, sei lá eu. Né? Ou a pessoa vai viajar com uma peça pelo Brasil inteiro e ela pode gravar de segunda a terça, mas terça tem que sair às 2 da tarde para poder ir para o aeroporto e tal. E aí não dá você fazer uma novela com um protagonista assim. Então não é só querer e concordar que te dá o elenco. Às vezes a pessoa, o elenco, a figura do elenco não quer, a pessoa não quer, ou ela é muito cara, está querendo uma grana que ninguém quer pagar, né? Não é assim, você não é um supermercado em que você tem 10 pacotinhos de sucrilhos. Se alguém comprou 8, sempre tem 2 para você levar, né? Não é. Cada pacote é individual e às vezes alguém já comprou antes. Ou botaram lá de um jeito que grudou e você não consegue tirar da prateleira de jeito nenhum, né? Acho. E veja bem, tem uma coisa de prestígio. O autor que é mais conhecido tem uma rede de conhecidos, já trabalhou com bastante gente. 4x4 foi uma novela que nenhuma das 4 foi quem eu escalei. Eu fiz uma escalação e não me lembro de ter tido grande discordância do Paulo Biratã. Tinha uma que ele já discordava, mas era assim. Era Adriane Esteves, Malu Mader, Eliane Jardine e Bruno Lombardi. Nenhuma das 4 fez. A Bruna, se eu não me engano, que estava com compromisso no exterior. A Malu estava escalada para a novela das 6, uma do Negrão. A Adriane Esteves estava com síndrome de pânico, né? E Eliane, eu não sei se o Paulinho não queria, se o papel era grande demais para ela, que não era tão conhecida mesmo naquela época, mas não posso garantir isso de pé junto. Ou se ela já estava comprometida com o trabalho. O que eu sei é que nós tivemos que ir atrás. A Beth lá, que foi uma ideia realmente minha, que quem me deu foi o Vinícius Viana. Ele falou, a Beth é sua cara, vocês vão se dar muito bem. Aí tinha apresentado, tinha conversado com ela, eu falei, então é ela. Teve que fazer teste, quase não passou, aquelas coisas todas, mas foi. Letícia Spiller, quem apareceu com ela debaixo do braço foi o Paulo Biratã. Ela já estava escalada para fazer um papel menor na novela. Bom, então vamos tentar ela para Babalu. Acho que o Paulinho falou que achava que ela aguentava. Fez o teste, ela foi aprovada pelo Boni. Eu gostei também, mas a aprovação do Boni foi muito mais importante que a minha. E escrevi para ela, gostei, ela fazia muito bem. Quem ficou com o papel da Letícia foi Luana Piovani. E essa eu indiquei que eu sempre achei a Luana linda e tinha uma borogodó legal. A Cristiane Oliveira foi o Mário Lúcio. E a Cristiane Oliveira e a Savala foram coisas que o Mário Lúcio trouxe, né? A Cristiane Oliveira tinha muitas dúvidas, porque eu tinha visto ela sempre fazendo mocinha a mocinha, ou a Juma, ou a Paloma na novela da Glória. Eu falei, ela tem senso de humor, gente? Será que ela tem? Tem. Ela fez muito bem a Tatiana, que era meio gaguinha, rejeitada. Ela fez bem, porque ela fazia isto, mas também me dava uma protagonista romântica quando eu precisava, né? Ela fez muito bem. A Savala também fazia muito bem. Eu sei que ela não gostou de fazer, teve um monte de problema quanto a isso e coisa e tal, mas ela fazia muito bem mesmo. Só pra gente terminar, o que é a felicidade para você? Eu vejo que você é uma pessoa, além do virginiano, daquela coisa totalmente organizada, e que você passa pra gente essa felicidade. Mas confirma pra mim, o Carlos Lombardi hoje é feliz? A maior parte do tempo, não 100% do tempo. Eu também enfrento coisas que são ruins, eu enfrento limites que me são impostos por outros que eu odeio, mas que tenho que me submeter. Acho que a televisão como um todo já foi um lugar mais feliz, então eu sinto, esta parte me faz falta. O resto eu sou uma pessoa bastante feliz. E felicidade para mim é cozinhar um macarrãozinho ali e servir para a Cris, para o Renato e para o Ricardo. E para o Bilu.
querido. Parabéns. Nossa,